Deixe-me fazer uma pergunta simples. E se um homem mencionado em apenas 3 versículos do Antigo Testamento for a chave para entender todo o plano de salvação? A Bíblia nos lembra que Deus esconde coisas para que as descubramos. E Gênesis 14 apresenta um personagem tão misterioso que estudiosos debatem sua identidade há milênios. A maioria das pessoas assume que os sacerdotes de Deus começaram com Arão e a tribo de Levi. Mas a história revela um sacerdote anterior, mais antigo, mais poderoso, que aparece sem aviso e desaparece sem rastro. Nesta jornada, vamos desvendar quem foi esse homem. Depois, vamos descobrir por que Abraão, o pai da fé, se curvou diante dele. E, finalmente, vamos entender como esse encontro misterioso mudou tudo o que pensávamos saber sobre acessar a Deus. E uma vez que entendemos essa primeira camada, a verdadeira história começa. Seu nome é Melquisedeque. 3 versículos em Gênesis. Nenhuma genealogia, nenhum registro de nascimento ou morte. Ele simplesmente aparece na narrativa bíblica como se sempre tivesse existido. A Escritura não nos diz quem eram seus pais. Não sabemos de onde ele veio. Não temos registro de seu fim. Para um livro que dedica capítulos inteiros a linhagens familiares, essa ausência é gritante. É intencional. É uma pista. Mas aqui está o que torna isso ainda mais intrigante. Abraão, o homem que Deus escolheu para ser pai de nações, o homem que conversava diretamente com o Altíssimo, reconheceu imediatamente a autoridade de Melquisedeque. Não houve hesitação. Não houve perguntas. Abraão simplesmente deu a ele o dízimo de tudo. 1/10 de todos os despojos de guerra. Pense nisso. Abraão tinha acabado de vencer uma batalha impossível contra 4 reis poderosos. Ele tinha todos os motivos para se sentir confiante, vitorioso, no controle. Mas quando Melquisedeque aparece, Abraão reconhece alguém maior. Escritores bíblicos posteriores não conseguiram esquecer esse encontro. 1000 anos depois, o rei Davi escreve um salmo profético sobre Melquisedeque. Não sobre Arão, não sobre os levitas que serviam no templo todos os dias. Sobre um sacerdote que apareceu uma vez e desapareceu. Por quê? O que Davi sabia que o fez olhar para trás, através de um milênio de história, e declarar que o Messias prometido seria sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E então, séculos mais tarde, o escritor do livro de Hebreus dedica um capítulo inteiro para explicar por que Melquisedeque é superior a todo o sistema levítico. Isso não é apenas curiosidade teológica, é uma bomba espiritual. O autor está dizendo aos judeus do primeiro século que todo o sistema sacrificial, toda a estrutura do templo, toda a hierarquia sacerdotal que definia o judaísmo estava apontando para algo anterior, algo maior, algo eterno. Então, quem era esse homem? Os rabinos debateram essa questão por séculos. Alguns diziam que Melquisedeque era Sem, o filho de Noé, que teria vivido tempo suficiente para encontrar Abraão. Isso faria dele o guardião do conhecimento pré-diluviano, o portador da adoração pura antes que a humanidade se espalhasse e se corrompesse novamente. Outros rabinos argumentavam que ele era um anjo, um ser celestial enviado para preparar o caminho, um mensageiro divino em forma humana. Mas e se ambos estiverem perdendo o ponto? E se Melquisedeque não fosse nem totalmente humano, nem simplesmente um anjo, mas algo diferente? Um tipo, uma sombra, uma prefiguração de alguém que viria depois. A Escritura usa uma frase peculiar sobre ele. Ele é descrito como sendo feito semelhante ao Filho de Deus. Não igual, semelhante. Como um reflexo na água, como uma fotografia desfocada de algo real que ainda não havia aparecido completamente.
Seu nome carrega significado profético. Melquisedeque significa rei de justiça. Não apenas um rei justo, mas o próprio rei da justiça. Esse não é um título humano comum, é uma declaração teológica. E ele governava uma cidade chamada Salém, que significa paz. Rei de justiça sobre a cidade da paz. Séculos depois, essa mesma cidade seria conhecida como Jerusalém. O lugar onde o céu e a terra se encontram. O lugar onde o maior sacrifício da história aconteceria. Mas há mais. Melquisedeque é chamado de sacerdote do Deus Altíssimo. Em hebraico, Cohen El Elyon. Elyon significa o Altíssimo, o Supremo, aquele acima de todos os outros deuses que as nações adoravam. Este é um título cósmico. Melquisedeque não era sacerdote de uma divindade tribal local. Ele servia ao Criador do universo. E ele fazia isso antes que houvesse israelitas. Antes do Monte Sinai. Antes da lei. Antes de Arão. Antes de tudo que pensamos que sabemos sobre como nos aproximar de Deus. Então, o que aconteceu naquele dia em Gênesis 14? Abraão retorna de uma batalha vitoriosa. Ele resgatou seu sobrinho Ló de reis invasores. Ele recuperou todos os bens. Ele é um herói. E então, Melquisedeque aparece do nada, trazendo pão e vinho. Não sacrifícios de animais. Não incenso e holocaustos. Pão e vinho. Os mesmos elementos que Jesus usaria milhares de anos depois na última ceia. Isso é coincidência? Ou a Escritura está nos mostrando que o verdadeiro sacerdócio sempre apontou para pão e vinho, corpo e sangue, um sacrifício final e completo? Melquisedeque abençoa Abraão. Mas observe como ele faz isso. Ele não ora pedindo que Deus abençoe Abraão. Ele simplesmente declara a bênção com sua própria autoridade. Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo. Ele fala como alguém que tem o direito de distribuir bênçãos divinas, como alguém que está em posição de mediar entre o céu e a terra. E Abraão aceita essa bênção sem questionar. Ele reconhece que está diante de alguém com autoridade espiritual superior à sua. Agora, pense na matemática espiritual disso. Se Abraão, o pai da fé, reconheceu a superioridade de Melquisedeque, então todos os descendentes de Abraão estão sob essa mesma autoridade. Isaque está sob ela, Jacó está sob ela, as 12 tribos estão sob ela. Levi, o futuro pai do sacerdócio, estava literalmente nos lombos de Abraão, quando Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. Isso significa que o sacerdócio levítico inteiro, antes mesmo de existir, já havia reconhecido um sacerdócio superior. Mas aqui está onde fica realmente perturbador para as estruturas religiosas estabelecidas. Se havia um caminho para Deus através de Melquisedeque, um sacerdócio que não dependia de genealogia ou rituais elaborados, então, por que o sistema levítico foi necessário? Por que Deus instituiu toda aquela complexidade no Monte Sinai, se já existia um sacerdote perfeito? A resposta vai abalar a maneira como você entende toda a história bíblica. E uma vez que você vê isso, nunca mais lê as Escrituras da mesma forma. Mas antes de chegarmos lá, precisamos entender exatamente o que aconteceu naquele encontro antigo entre dois homens no deserto e por que esse momento mudou tudo. Capítulo 2. O encontro que mudou tudo. Vamos voltar àquela estrada empoeirada. Gênesis, capítulo 14. Abraão acabou de realizar o impossível. 4 reis poderosos invadiram a região e capturaram Ló, o sobrinho de Abraão. Esses não eram bandidos locais. Eram exércitos organizados com carruagens e armas superiores. Mas Abraão, com apenas 318 homens treinados nascidos em sua casa, perseguiu esses exércitos durante a noite. Ele os atacou. Ele os derrotou. Ele recuperou tudo.
Imagine a cena. Abraão retorna vitorioso. E seus homens estão cansados, mas exultantes. Eles carregam os despojos da guerra: ouro, prata, gado, provisões. É um momento de triunfo. Abraão provou que o Deus que o chamou de Ur também o protege em batalha. Ele é simultaneamente guerreiro e adorador. Ele sabe como lutar e como orar. E agora, ele volta para casa como um conquistador. Mas então, algo inesperado acontece. 2 reis vêm ao seu encontro. O primeiro é o rei de Sodoma. Esse rei quer negociar. Ele oferece a Abraão todos os bens materiais se Abraão devolver as pessoas. É uma oferta tentadora. Abraão poderia se tornar incrivelmente rico com os despojos dessa batalha. Mas Abraão já decidiu que não aceitará nada do rei de Sodoma. Ele não quer que ninguém diga que Sodoma fez Abraão rico. Abraão sabe que sua prosperidade vem de outra fonte. E então, o segundo rei aparece. Melquisedeque, rei de Salém. A Bíblia não nos diz que ele cavalgou com fanfarra ou exércitos. Ele simplesmente aparece. E ele traz pão e vinho. Não há negociação. Não há pedidos. Apenas pão e vinho. E uma bênção. Mas essa bênção muda tudo. Porque Melquisedeque não é apenas um rei. Ele é identificado como sacerdote do Deus Altíssimo. Agora, pare e considere isso. Abraão está em uma terra cheia de reis pagãos. Ele está cercado por pessoas que adoram ídolos, que constroem altares para deuses falsos, que praticam rituais abomináveis. Como é possível que exista outro adorador do Deus verdadeiro aqui? De onde veio Melquisedeque? Como ele conhece El Elyon, o Deus Altíssimo? Abraão tem uma relação pessoal e direta com Deus. Deus apareceu a ele. Deus fez promessas a ele. Mas aqui está outro homem que também serve ao mesmo Deus. A resposta está na história mais antiga da humanidade. Antes do dilúvio, as pessoas conheciam Deus. Adão andou com Deus. Enoque andou com Deus e foi trasladado. Noé achou graça aos olhos de Deus. Havia uma linhagem de adoradores fiéis. E depois do dilúvio, Noé e seus filhos carregaram esse conhecimento para o novo mundo. Sem, o filho mais velho, recebeu uma bênção especial. Ele era o guardião da promessa. Alguns estudiosos acreditam que Sem viveu tempo suficiente para encontrar Abraão. Se Melquisedeque era Sem, então esse encontro não é apenas um rei conhecendo outro rei. É o guardião da sabedoria antiga encontrando o pai da nova nação escolhida. É uma transferência de autoridade espiritual. Mas seja Melquisedeque Sem ou não, o texto é claro sobre uma coisa: ele é sacerdote. E isso é revolucionário. Porque o sacerdócio, e como entendemos através de Moisés e Arão, ainda não existe. A lei ainda não foi dada. O tabernáculo ainda não foi construído. Os sacrifícios levíticos ainda não foram instituídos. Mas aqui está um sacerdote, funcionando, abençoando, mediando entre Deus e o homem. Isso significa que o sacerdócio não começou no Monte Sinai. Ele começou antes, muito antes. Melquisedeque abençoa Abraão com estas palavras: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou teus inimigos em tuas mãos. Observe a estrutura dessa bênção. Primeiro, ele abençoa Abraão. Depois, ele abençoa Deus. Mas não como uma oração, como uma declaração. Ele está reconhecendo a vitória de Abraão como obra divina. Ele está revelando que vê além da superfície. Ele sabe que aquela batalha não foi vencida por estratégia militar. Foi vencida porque Deus lutou por Abraão. E Abraão responde imediatamente. Ele dá a Melquisedeque o dízimo de tudo, 10% de todos os despojos de guerra. Não há conversa, não há barganha.
Abraão simplesmente reconhece que está diante de alguém com autoridade espiritual superior. Ele honra o sacerdócio de Melquisedeque com ação. E esse ato tem consequências que reverberam através de toda a história bíblica. Aqui está o porquê disso importa. Na cultura bíblica, dar o dízimo a alguém reconhece que essa pessoa está em uma posição mais alta. É um ato de submissão honrosa. Abraão não estava sendo forçado. Ele escolheu. E sua escolha revela algo sobre Melquisedeque que não podemos ignorar. Melquisedeque tinha algo que Abraão reconheceu como autêntico. Ele carregava uma unção. Ele operava em um nível espiritual que até mesmo o pai da fé respeitava. Agora considere isto. Abraão conversou diretamente com Deus. Ele recebeu promessas incríveis. Ele foi chamado amigo de Deus. Mas quando ele encontra Melquisedeque, ele não diz que já tem uma relação com Deus e não precisa de um sacerdote. Ele reconhece o papel. Ele honra o ofício. Isso nos mostra que mesmo alguém com acesso direto a Deus pode reconhecer a importância do sacerdócio. Porque o sacerdócio não é sobre limitar o acesso a Deus. É sobre mediar a presença de Deus, de forma que seres humanos mortais possam suportar. Pense em Moisés, no Monte Sinai. Quando Deus desceu na montanha com fogo e trovão, o povo ficou aterrorizado. Eles disseram a Moisés que não queriam ouvir a voz de Deus diretamente porque temiam morrer. Eles pediram um mediador. Eles queriam que Moisés ficasse entre eles e Deus. Esse é o papel de um sacerdote. Não controlar o acesso, mas possibilitar o encontro. Tornar suportável o insuportável. Aproximar o distante sem destruir o frágil. Melquisedeque cumpre esse papel perfeitamente. Ele não se coloca como barreira entre Abraão e Deus. Ele abençoa Abraão em nome de Deus. Ele reconhece o que Deus fez. Ele celebra a vitória. Mas ao fazer isso, ele também estabelece um padrão. Ele mostra como o sacerdócio verdadeiro funciona. Não é sobre poder político. Não é sobre controlar pessoas. É sobre ser um canal de bênção divina. E os elementos que Melquisedeque traz são profundamente simbólicos. Pão e vinho. Por que não um cordeiro para sacrifício? Por que não incenso? Por que não água para purificação? Porque Melquisedeque não está operando no sistema que viria depois. Ele está operando em um sistema mais antigo e mais puro. Um sistema que aponta diretamente para o que o Messias faria milhares de anos depois. Jesus não instituiu algo novo na última ceia. Ele restaurou algo muito antigo. Ele voltou à ordem de Melquisedeque. Mas há algo mais que precisamos ver. Depois que Melquisedeque abençoa Abraão e recebe o dízimo, ele desaparece da narrativa. Não há registro de sua morte. Não sabemos o que aconteceu com ele. Ele simplesmente sai de cena tão misteriosamente quanto entrou. E a Bíblia permanece em silêncio sobre ele por 1000 anos. 1000 anos sem uma única menção. Por quê? O que esse silêncio significa? E por que, depois de tanto tempo, um rei em Jerusalém de repente escreve sobre ele novamente? Essa é a próxima camada do mistério. E uma vez que entendemos o silêncio, começamos a ver o padrão. Capítulo 3. 1000 anos de silêncio. 1000 anos. 10 séculos. 40 gerações. Esse é o tempo entre o encontro de Abraão com Melquisedeque e a próxima vez que seu nome aparece nas Escrituras. Não há menções dele em todo o período dos patriarcas. Isaac nunca fala sobre ele. Jacó não o menciona. José no Egito não faz referência a ele. Moisés, que escreveu Gênesis e registrou o encontro original, não adiciona nenhum comentário explicativo. Ele simplesmente conta a história e segue em frente. Durante esse silêncio, muita coisa acontece. Os descendentes de Abraão se multiplicam.
eles se tornam escravos no Egito. Deus os liberta através de Moisés. Eles recebem a lei no Monte Sinai. O sacerdócio levítico é estabelecido com Arão e seus filhos. O tabernáculo é construído com instruções detalhadas. Sacrifícios são instituídos. Rituais são definidos. Festas são ordenadas. Todo um sistema religioso é criado. E durante todo esse tempo, ninguém menciona Melquisedeque. Isso é intencional. O silêncio em si é uma mensagem, porque enquanto Israel está construindo um sistema sacerdotal baseado em genealogia, em linhagem tribal, em rituais específicos, existe outro sacerdócio que não depende de nenhuma dessas coisas. Um sacerdócio que existiu antes da lei. Um sacerdócio que operou sem as complexidades do sistema levítico. Um sacerdócio que não precisava de templos construídos por mãos humanas. A lei foi necessária. Não entenda mal. Israel precisava de estrutura. Eles tinham acabado de sair de 400 anos de escravidão. Eles tinham sido influenciados pela idolatria egípcia. Eles precisavam aprender quem Deus era. Eles precisavam de limites, de rituais, de disciplina. O sistema levítico serviu a um propósito crucial. Ele ensinou santidade. Ele demonstrou o custo do pecado. Ele manteve a ideia de expiação viva na consciência nacional. Mas aqui está o que poucos percebem. O sistema levítico era temporário desde o início. Era uma medida corretiva. Um tutor, como Paulo diria mais tarde. Não era o objetivo final. Era o caminho até o objetivo. E todo o tempo, escondido nas Escrituras, estava o registro de outro tipo de sacerdócio. Um que não morreria com o tempo. Um que não dependeria de sucessão humana. Um que não seria limitado por genealogias ou fronteiras nacionais. Os israelitas no deserto não entenderam isso. Eles viam o tabernáculo e pensavam que aquilo era o ápice da presença de Deus. Eles viam os sacerdotes com suas vestes especiais e pensavam que aqueles homens tinham acesso exclusivo ao divino. Eles observavam os sacrifícios e acreditavam que aquele sistema duraria para sempre. Mas Deus sabia algo diferente. Ele sabia que tudo aquilo era uma sombra, uma ilustração, uma ferramenta pedagógica para preparar a humanidade para algo maior. Pense em como Deus projetou o tabernáculo. Ele deu instruções precisas a Moisés, medidas exatas, materiais específicos, cores definidas. Por quê? Porque o tabernáculo era uma cópia de algo celestial. Hebreus nos diz que Moisés viu o padrão no monte e foi instruído a fazer tudo de acordo com esse padrão. Isso significa que o tabernáculo terrestre não era o original. Era uma réplica. O verdadeiro lugar de adoração existia no céu. E lá não eram sacerdotes levíticos que serviam. Era outro tipo de sacerdócio completamente. Durante os 1000 anos de silêncio sobre Melquisedeque, os israelitas conquistam a terra prometida. Josué lidera o povo através do Jordão. Eles lutam batalhas. Eles dividem a terra entre as tribos. Os juízes governam em períodos de caos e libertação. E, eventualmente, o povo pede um rei. Deus lhes dá Saul, um homem segundo o coração deles. Mas Saul falha. Ele não obedece completamente. Ele tenta manter o controle através de métodos humanos ao invés de confiar em Deus. E então vem Davi, um pastor, o filho mais novo de Jessé. Ninguém esperava nada dele, mas Deus escolhe Davi. E Davi se torna o maior rei de Israel. Ele conquista Jerusalém, a cidade que era Salém. Ele traz a Arca da Aliança para lá. Ele quer construir um templo para Deus. E no processo de tudo isso, Deus dá a Davi revelações proféticas profundas. Deus mostra a Davi coisas sobre o Messias futuro, sobre o reino eterno, sobre o sacerdócio que nunca terminaria. É Davi quem quebra o silêncio de 1000 anos.
No Salmo 110, ele escreve algo surpreendente. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. E então, alguns versículos depois, ele adiciona isto: jurou o Senhor, e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Pense no que isso significa. Davi está escrevendo sobre o Messias, sobre alguém que Deus chama de Senhor, alguém que se sentará à direita de Deus, alguém que terá todos os inimigos derrotados. E esse alguém não será apenas um rei, ele também será sacerdote, mas não segundo a ordem de Arão, não segundo a tribo de Levi, segundo a ordem de Melquisedeque. Davi está profetizando um sacerdócio que salta por cima de todo o sistema levítico e volta a algo mais antigo. Isso era radical. Davi vivia em uma época onde o sistema levítico estava em pleno funcionamento. Os sacerdotes serviam no tabernáculo que ele havia trazido para Jerusalém. Seu filho Salomão construiria o grande templo. Todo o sistema religioso de Israel dependia do sacerdócio levítico. E ainda assim, Davi olha além disso. Ele vê algo que seus contemporâneos não veem. Ele entende que o sistema atual não é permanente. Há algo maior vindo. Como Davi sabia sobre Melquisedeque? Davi teve acesso às Escrituras. Ele conhecia Gênesis. Ele leu sobre o encontro entre Abraão e aquele misterioso sacerdote-rei. E então Deus, através do Espírito Santo, ilumina a mente de Davi. Deus mostra a ele que Melquisedeque não foi apenas um personagem histórico interessante. Ele foi um tipo, uma prefiguração, uma sombra do Messias que viria. E observe a linguagem que Deus usa. Tu és sacerdote para sempre, não por um tempo, não por uma geração, para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo a ordem de Arão, que dependia de sucessão humana, não segundo um sistema que terminaria quando o templo fosse destruído, segundo uma ordem eterna que transcende genealogias humanas e rituais temporais. Mas aqui está algo que a maioria das pessoas perde. Davi entendeu que o sistema levítico era inadequado, não porque fosse ruim, mas porque era incompleto. Os sacerdotes levíticos tinham que oferecer sacrifícios repetidamente. Eles mesmos eram pecadores que precisavam de expiação. Eles envelheciam e morriam. Eles eram substituídos por seus filhos. O sistema era um ciclo interminável que nunca alcançava a conclusão final. Davi viu isso, e Deus lhe mostrou que haveria outro tipo de sacerdote. Um que não precisaria de sucessor, porque ele mesmo viveria para sempre. Um que não ofereceria sacrifícios repetidos, porque ele ofereceria um sacrifício perfeito e final. Um que não serviria em um templo feito por mãos, porque ele ministraria no verdadeiro tabernáculo celestial. Depois que Davi escreve esse salmo profético, o silêncio volta novamente. Séculos passam. O templo de Salomão é construído. Israel se divide em 2 reinos. Profetas vêm advertindo sobre julgamento. O reino do norte é levado ao exílio pela Síria. O reino do sul é conquistado por Babilônia. O templo é destruído. O povo é espalhado. E durante todo esse tempo, aquelas palavras de Davi permanecem nas Escrituras. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, esperando, preparando, apontando para um futuro que ainda estava por vir. E quando esse futuro finalmente chegou, poucas pessoas reconheceram, porque elas estavam procurando um Messias segundo suas expectativas humanas, não segundo o padrão antigo de Melquisedeque. Mas aqueles que tinham olhos para ver, entenderam. E uma vez que você vê esse padrão, toda a Bíblia se abre de uma nova forma. Capítulo 4. O rei que viu o futuro Davi
não era apenas um poeta. Ele era um profeta, um vidente, alguém a quem Deus concedeu visões do futuro. E uma das visões mais importantes que Davi recebeu está registrada no Salmo 110. Esse não é um salmo qualquer. É o salmo mais citado no Novo Testamento. Jesus mesmo se refere a ele. Pedro o cita no dia de Pentecostes. Paulo constrói argumentos teológicos em cima dele. E o escritor de Hebreus usa esse salmo como fundação para explicar o sacerdócio de Cristo. Vamos olhar mais de perto o que Davi viu. Ele começa com uma declaração surpreendente. Disse o Senhor ao meu Senhor. Em hebraico, isso é ainda mais poderoso. Yahweh disse ao meu Adonai. Davi está dizendo que ouviu uma conversa entre Deus Pai e outra pessoa divina que Davi chama de seu Senhor. Isso é Trindade antes que a doutrina da Trindade fosse formalmente articulada. Davi está vislumbrando a natureza multifacetada de Deus. E o que Yahweh diz a esse Senhor? Assenta-te à minha direita. Esse é o lugar de honra supremo, o lugar de autoridade máxima. Ninguém se senta à direita de Deus a menos que seja igual a Deus. Davi está vendo o Messias não como um servo menor, mas como alguém compartilhando o próprio trono de Deus. Isso é radical. Isso é revolucionário. Isso desafia qualquer noção de um Messias meramente humano. Mas Davi não para aí. Ele continua. Até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Isso fala de vitória completa, de domínio total. Todos os inimigos serão subjugados. Todo poder que se opõe a Deus será derrubado. E esse Senhor sentado à direita de Deus presidirá sobre essa vitória. Isso aponta para um reino que não é apenas espiritual, mas também cósmico. Um reino que abrangerá toda a criação. Então Davi descreve como esse Senhor governa. Ele envia o cetro de seu poder de Sião. Jerusalém, a cidade que Davi conquistou, se torna o centro do governo messiânico. Mas não é uma conquista militar tradicional. É um governo através da presença de Deus, através da justiça, através da paz verdadeira. O cetro não é uma arma, é um símbolo de autoridade legítima. O povo desse Messias será voluntário no dia do seu poder. Aqui está algo profundo. Esse não é um reino mantido pela força. As pessoas escolhem segui-lo. Elas se oferecem livremente. Por quê? Porque o caráter do rei é tão atraente, tão justo, tão amoroso, que a lealdade flui naturalmente. Isso contrasta com todos os reinos terrestres que dependem de coerção, medo e manipulação. Davi também usa linguagem poética sobre a juventude do Messias, sendo como o orvalho da aurora. Orvalho é renovação, é frescor, é vida. Isso sugere que este reino traz renovação constante. Não é um sistema que envelhece e se torna obsoleto. É sempre fresco, sempre relevante, sempre vivo. E então vem o versículo que muda tudo. O versículo 4. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Yahweh faz um juramento. E quando Deus jura, é irrevogável. Ele não muda de ideia. Não há volta atrás. Isso estabelece algo eternamente. E o que ele estabelece? Um sacerdócio. Não temporário. Para sempre. Não segundo a ordem de Arão. Segundo a ordem de Melquisedeque. Por que isso importava tanto? Porque no sistema de Davi, o rei e o sacerdote eram funções separadas. Davi era rei da tribo de Judá. Ele não podia ser sacerdote. Isso pertencia à tribo de Levi. Havia uma divisão clara. Quando o rei Uzias, séculos depois, tentou oferecer incenso no templo, ele foi ferido com lepra por invadir o ofício sacerdotal. Rei e sacerdote eram papéis distintos, mas Melquisedeque era ambos, e rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo.
Ele unia o que Israel mantinha separado. E Davi está profetizando que o Messias também unirá essas duas funções. Ele governará como rei. Ele mediará como sacerdote. Ele não precisará de outra pessoa para oferecer sacrifícios por ele. Ele mesmo será o sacerdote. E mais do que isso, ele será o sacrifício. Davi entendeu algo que o sistema religioso de sua época não queria admitir. O sacerdócio levítico não poderia trazer perfeição. Podia ensinar, podia apontar, podia ilustrar, mas não podia completar. Os sacrifícios repetidos provavam isso. Se um sacrifício realmente tirasse o pecado de uma vez por todas, por que seria necessário repeti-lo no dia seguinte? A própria repetição revelava a inadequação. Então Deus, através de Davi, aponta de volta para Melquisedeque, de volta a algo anterior à lei, anterior ao sistema, algo que não dependia de genealogia, algo que não envelhecia e morria, algo eterno. E Davi declara que o Messias operaria nessa ordem antiga e eterna. Agora considere o impacto disso. Davi era o rei de Israel. Seu reino era o auge do poder de Israel. Seu filho construiria o templo mais magnífico. O sistema levítico estava funcionando perfeitamente. E ainda assim, Davi profetiza que todo aquele sistema seria transcendido, que haveria um sacerdote que não viria da linhagem de Arão, que não precisaria das vestes especiais ou dos rituais complexos, que serviria em uma dimensão completamente diferente. Os contemporâneos de Davi provavelmente não entenderam completamente. Eles leram o Salmo, eles o cantaram, mas será que perceberam o que estavam dizendo? Que estavam declarando a obsolescência futura de seu próprio sistema religioso, que estavam antecipando uma mudança tão radical que o sacerdócio deixaria de ser sobre linhagem e se tornaria sobre algo completamente diferente? Davi viu ainda mais. Ele viu que esse sacerdote-rei executaria julgamento. O Senhor está à tua direita. Ele esmagará reis no dia da sua ira. Ele julgará as nações, encherá de cadáveres, esmagará cabeças em muitas terras. Isso não é sobre um sacerdote gentil oferecendo sacrifícios no templo. Isso é sobre um guerreiro cósmico que confrontará todos os poderes da terra. Mas mesmo em julgamento, há esperança, porque o juiz é também o sacerdote. Ele entende a fraqueza humana. Ele não julga de longe. Ele julga de dentro da experiência humana. E aqueles que vêm a ele em fé não encontram condenação, mas misericórdia, porque ele é sacerdote. E o papel do sacerdote é mediar, reconciliar, unir o que estava separado. Davi fecha o salmo com uma imagem do Messias bebendo do ribeiro no caminho. Isso sugere humildade. Ele não está tão elevado que perde contato com a terra. Ele se curva para beber. Ele se envolve com a criação. E depois disso, ele levanta a cabeça. Vitória através de humildade. Exaltação através de humilhação. Glória através de sofrimento. Tudo isso está embutido na profecia de Davi. Séculos mais tarde, Jesus perguntaria aos fariseus sobre esse salmo. Se Davi chama o Messias de Senhor, como ele pode ser filho de Davi? Os fariseus não tinham resposta, porque eles não entendiam que o Messias seria tanto humano quanto divino, tanto filho de Davi segundo a carne, quanto Senhor de Davi segundo o Espírito, tanto rei quanto sacerdote, tanto servo quanto governante, tanto sacrifício quanto sumo sacerdote. Davi viu tudo isso, e ele registrou em um salmo que esperaria 1000 anos até que alguém aparecesse e cumprisse cada palavra. Alguém que nasceria em Belém, cidade de Davi. Alguém que seria chamado filho de Davi pelas multidões, mas que também seria reconhecido como Senhor de Davi pelos que tinham olhos para ver. E esse alguém
não estabeleceria seu sacerdócio na linhagem de Arão. Ele o estabeleceria na ordem eterna de Melquisedeque. E uma vez estabelecido, nada poderia derrubá-lo, porque o que Deus jura, ele cumpre. E o que Deus estabelece para sempre, nenhuma força humana pode destruir. Mas como exatamente esse sacerdócio funciona? Como algo sem começo e sem fim pode existir? Essa é a próxima camada que precisamos desvendar. Capítulo 5. Sem começo, sem fim. Agora entramos na parte mais misteriosa, a parte que desafia nossa compreensão normal de tempo e existência. Porque quando as Escrituras falam sobre Melquisedeque, elas usam linguagem que não se aplica a nenhum outro ser humano na Bíblia. Hebreus capítulo 7 nos diz que Melquisedeque era sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, permanecendo sacerdote para sempre. O que isso significa? Claramente, Melquisedeque tinha pais biológicos. Ele era um ser humano físico que encontrou Abraão em um lugar real. Mas a Escritura escolhe não registrar sua linhagem. E essa ausência não é acidental, é proposital, é teológica. Porque ao ocultar sua genealogia, Deus está fazendo uma declaração sobre a natureza do sacerdócio verdadeiro. O sacerdócio levítico dependia completamente de genealogia. Você só podia ser sacerdote se nascesse na família certa. Se seu pai fosse da linhagem de Arão, você estava dentro. Se não, você estava fora. Não importava quão santo você fosse. Não importava quão dedicado você fosse. Não importava quanta fé você tivesse. Se você não tinha as credenciais genealógicas certas, você não podia se aproximar do altar. Isso criou uma casta sacerdotal hereditária que controlava o acesso a Deus. Mas Melquisedeque opera em um sistema completamente diferente. Seu direito de ser sacerdote não vem de seus pais. Vem de algo inerente a ele, algo intrínseco, algo que não pode ser passado através de sucessão humana. Ele é sacerdote porque ele é quem ele é, não porque herdou o cargo. A frase sem princípio de dias nem fim de vida é ainda mais notável. Obviamente, Melquisedeque nasceu em algum momento e morreu em algum momento. Mas as Escrituras não registram esses eventos. E, novamente, isso é intencional. Porque o escritor de Hebreus está nos mostrando que o verdadeiro sacerdócio não é limitado por mortalidade humana. Pense nos sacerdotes levíticos. Eles serviam por décadas e então morriam. Seus filhos assumiam, geração após geração. Era um ciclo interminável. E toda vez que um sacerdote morria, havia uma interrupção. O relacionamento que as pessoas tinham com aquele sacerdote terminava. Elas tinham que se ajustar ao novo. Havia descontinuidade. Havia fragilidade. Porque o sistema dependia de pessoas mortais. Mas um sacerdote sem princípio de dias nem fim de vida não tem essas limitações. Ele está sempre presente. Ele não precisa de sucessor, porque ele mesmo nunca deixa o cargo. Ele não envelhece e fica fraco. Ele não morre e deixa as pessoas sem mediador. Ele permanece, para sempre. Isso é o que o verdadeiro sacerdócio precisa ser: eterno, constante, inabalável. A frase feito semelhante ao Filho de Deus é crucial. Melquisedeque não era o Filho de Deus. Ele foi feito semelhante a ele. Isso significa que Melquisedeque era um tipo, uma prefiguração, uma sombra profética de alguém que viria depois. Ele apontava para Cristo. Ele era uma ilustração viva do que o Messias seria: rei e sacerdote, sem genealogia dependente, sem limitação temporal, eterno em seu ofício. Agora, aqui está onde isso se torna realmente profundo. Se Melquisedeque foi feito semelhante ao Filho de Deus, então o Filho de Deus é o original. Melquisedeque é o reflexo.
Isso significa que o sacerdócio eterno não começou com Melquisedeque. Ele sempre existiu na natureza de Deus. Antes da fundação do mundo, havia um plano para um sacerdote que mediaria entre Deus e a humanidade. E esse sacerdote seria o próprio Filho de Deus. Pense na lógica disso. Para ser um mediador efetivo entre Deus e o homem, você precisa entender ambos os lados. Um anjo não pode mediar perfeitamente porque os anjos nunca experimentaram a fragilidade humana. Um humano comum não pode mediar perfeitamente porque não pode suportar a glória divina. Mas alguém que é tanto completamente Deus quanto completamente humano, essa pessoa pode mediar perfeitamente. Ela pode representar Deus para o homem e o homem para Deus. Isso é o que o Filho de Deus fez ao se tornar humano. Ele não deixou de ser Deus, mas ele assumiu completamente a natureza humana. Ele experimentou o que significa ter fome, sede, cansaço. Ele sentiu dor, ele enfrentou tentação, ele chorou, ele sangrou, ele morreu. Ele entrou totalmente na experiência humana. E ao fazer isso, ele se qualificou para ser o sumo sacerdote perfeito. Hebreus explica isso belamente, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus entende. Ele não olha para suas lutas de longe e diz para você se esforçar mais. Ele esteve lá. Ele sabe como é. E por causa disso, ele pode se aproximar de você com verdadeira empatia e ainda oferecer o poder para vencer. Mas aqui está a diferença crucial. Jesus não pecou. Os sacerdotes levíticos tinham que oferecer sacrifícios primeiro por seus próprios pecados, antes de poderem interceder pelo povo. Eles eram mediadores imperfeitos. Mas Jesus era sem pecado. Ele não precisava de expiação. Ele era o único humano qualificado para oferecer um sacrifício puro. E o sacrifício que ele ofereceu não foi um animal. Foi ele mesmo. Isso nos leva ao coração do sacerdócio de Melquisedeque. Não é apenas sobre ser eterno, é sobre ser perfeito. O sistema levítico exigia sacrifícios repetidos, porque nenhum daqueles sacrifícios era perfeito. O sangue de touros e bodes não pode realmente tirar pecados. Esses sacrifícios eram pedagógicos. Eles ensinavam que o pecado resulta em morte, que algo precisa morrer para que a vida continue. Mas eles apontavam para um sacrifício final que seria adequado. Jesus, como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ofereceu esse sacrifício final, uma vez por todas. Não no templo terrestre feito por mãos humanas, mas no verdadeiro tabernáculo celestial. Ele entrou no lugar santíssimo não com o sangue de animais, mas com seu próprio sangue. E uma vez lá, ele obteve eterna redenção. Pense no simbolismo. No dia da expiação, o sumo sacerdote levítico entrava no lugar santíssimo uma vez por ano. Era um momento aterrorizante. Havia risco real de morte se ele não estivesse adequadamente preparado. Ele carregava sangue de animais e aspergia sobre o propiciatório. Isso cobria os pecados do povo por mais um ano, mas apenas cobria, não removia. No ano seguinte, todo o processo tinha que ser repetido. Mas quando Jesus entrou no verdadeiro lugar santíssimo, ele não precisou repetir o processo. Seu sacrifício foi suficiente, foi completo, foi final. Não há necessidade de outro. O escritor de Hebreus enfatiza isso repetidamente. Uma vez, uma vez, uma vez. A Cristo foi oferecido uma vez para tirar os pecados de muitos. Isso é sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, eterno em natureza, perfeito em execução, final em resultado. Agora aqui está a parte revolucionária.
Se Cristo estabeleceu um novo sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, o que acontece com o antigo sistema? Hebreus é claro. Quando há mudança de sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. O sistema inteiro muda. As regras operacionais mudam. A maneira de se aproximar de Deus muda. Tudo é diferente. Isso não significa que a lei de Moisés era ruim ou inútil. Significa que ela cumpriu seu propósito. Paulo chama a lei de tutor que nos conduz a Cristo. Uma vez que o aluno amadurece, ele não precisa mais do tutor da mesma maneira. A lei nos ensinou sobre santidade, sobre pecado, sobre a necessidade de expiação. Mas agora que a expiação final chegou, o sistema simbólico cede lugar à realidade. Isso era perturbador para os primeiros cristãos judeus. Eles tinham crescido no sistema do templo. Era sua identidade, era sua cultura, era tudo que eles conheciam. E agora esse escritor anônimo de Hebreus está dizendo que aquele sistema inteiro era temporário, que foi substituído por algo melhor, por alguém melhor, por um sacerdote que serve para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Mas aqui está a beleza disso. Esse novo sacerdócio não é realmente novo. É, na verdade, muito mais antigo. Ele existia antes da lei, antes de Moisés, antes de Arão, antes de Israel. Melquisedeque provou isso. Ele estava lá no tempo de Abraão, funcionando como sacerdote do Deus Altíssimo, sem nenhuma das estruturas que Israel desenvolveria mais tarde. O sacerdócio de Cristo não é uma inovação, é um retorno, uma restauração, um retorno ao design original. E uma vez que você vê isso, você nunca mais pode voltar ao pensamento antigo, porque agora você entende. O acesso a Deus não depende de sistemas humanos. Nunca dependeu. Sempre foi sobre um sacerdote eterno que está sempre presente, sempre intercedendo, sempre mediando entre o céu e a terra. E agora, precisamos entender como esse sacerdócio funciona na prática. Capítulo 6. A ordem que nunca morreu. Então, como esse sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque funciona na prática? O que significa ter um sacerdote eterno? E como isso muda a maneira como nos aproximamos de Deus? Essas não são perguntas apenas teológicas, são profundamente práticas, porque a resposta determina como você vive sua fé todos os dias. Vamos começar com uma verdade simples. O sacerdócio de Cristo não depende de rituais externos. Ele não exige que você viaje a um templo específico. Ele não requer que você encontre um mediador humano. Ele não funciona através de calendários religiosos ou festas obrigatórias. Tudo isso era parte do sistema levítico. E todo esse sistema era uma sombra do que estava por vir. Pense no tabernáculo e depois no templo. Estruturas físicas elaboradas, projetadas para demonstrar verdades espirituais. Havia um pátio externo onde qualquer israelita podia entrar. Havia o lugar santo, onde apenas os sacerdotes podiam entrar. E havia o lugar santíssimo, onde apenas o sumo sacerdote podia entrar, e apenas uma vez por ano. Essa estrutura física ensinava separação. Ensinava que o pecado cria distância entre Deus e a humanidade. Ensinava que acesso total a Deus não estava disponível para todos. Mas quando Jesus morreu na cruz, algo dramático aconteceu. O véu do templo, a cortina massiva que separava o lugar santo do lugar santíssimo, se rasgou de alto a baixo. Não de baixo para cima, como mãos humanas fariam. De cima para baixo. As mãos de Deus rasgaram o véu. E ao fazer isso, Deus estava declarando que a barreira foi removida. O caminho para o lugar santíssimo estava agora aberto para todos. Isso é o que o sacerdócio de Melquisedeque proporciona. Acesso direto. Hebreus nos encoraja. Tendo, pois, irmãos,
ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé. Observe a linguagem, ousadia para entrar, não medo, não hesitação, ousadia. Você é convidado a entrar, você tem permissão para se aproximar, não porque você é digno, mas porque o sangue de Jesus comprou seu acesso. O caminho foi consagrado através de sua carne. Seu sacrifício abriu a porta. E agora você pode entrar com confiança. Isso era radicalmente diferente do sistema antigo. No sistema levítico, a maioria das pessoas nunca experimentava intimidade real com Deus. Elas observavam os rituais de longe. Elas traziam seus sacrifícios e os entregavam aos sacerdotes. Elas esperavam do lado de fora, enquanto os sacerdotes entravam. Havia sempre intermediários, sempre distância, sempre barreiras. Mas no novo sacerdócio, você não precisa de intermediário humano. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, e ele está sempre acessível. Ele nunca tira um dia de folga, ele nunca está muito ocupado, ele nunca diz para você voltar mais tarde. Hebreus nos diz que ele vive sempre para interceder por nós. Vive sempre, tempo presente contínuo. Ele está intercedendo agora, neste momento, por você. Isso muda tudo. Significa que você não precisa esperar por um momento especial para orar. Você não precisa se sentir suficientemente santo. Você não precisa ter suas palavras perfeitamente preparadas. Você simplesmente vem, a qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer condição. E você encontra um sumo sacerdote que entende suas fraquezas, que conhece suas lutas, que se importa com suas dores. Mas há mais. Não é apenas que você pode vir a Deus, é que Deus vem até você. No sistema antigo, Deus habitava no lugar santíssimo, separado pelo véu, escondido atrás de paredes e cortinas. Mas no novo pacto, Deus habita em você. Paulo escreve: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Você se tornou o templo. O lugar santíssimo não é mais um local geográfico, é você. Isso é profundamente revolucionário. Significa que o sagrado e o secular não estão mais divididos por paredes físicas. Sua vida diária se torna o lugar de adoração. Seu trabalho se torna serviço santo. Seus relacionamentos se tornam oportunidades para ministrar. Não há divisão entre vida religiosa e vida regular. Tudo é integrado. Tudo é santificado através da presença de Cristo em você. O sacerdócio de Melquisedeque também funciona através de um pacto superior. Hebreus chama isso de pacto melhor, estabelecido sobre promessas melhores. O antigo pacto foi condicional. Se vocês obedecerem, eu os abençoarei. E se vocês guardarem meus mandamentos, eu serei seu Deus. Mas o novo pacto é diferente. É baseado não em seu desempenho, mas na promessa de Deus. Deus diz através do profeta Jeremias: porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Isso não é externo, é interno. Não é sobre seguir regras esculpidas em pedra. É sobre transformação de dentro para fora. O Espírito de Deus escrevendo a vontade de Deus em seu coração de modo que você naturalmente deseja o que Deus deseja. E aqui está a promessa mais notável do novo pacto: porque serei misericordioso para com suas iniquidades e de seus pecados e de suas prevaricações, não me lembrarei mais. Deus esquece seus pecados, não porque eles não eram sérios, mas porque eles foram completamente tratados no sacrifício de Cristo. O sangue de Jesus não apenas cobre seus pecados, ele os remove, ele os apaga.
Deus escolhe não se lembrar deles. Isso contrasta fortemente com o sistema levítico. Aqueles sacrifícios eram um lembrete anual dos pecados. Hebreus diz que nesses sacrifícios há memória de pecados todos os anos. Mas o sacrifício de Cristo faz o oposto. Ele permite que Deus esqueça. E se Deus escolhe não lembrar seus pecados, por que você deveria viver em condenação? Por que você deveria deixar a culpa definir você? O sacerdócio de Melquisedeque também é caracterizado por intercessão contínua. Jesus está à direita de Deus, intercedendo por você. O que isso significa? Significa que Ele está constantemente representando você diante do Pai. Quando o acusador aponta para suas falhas, Jesus aponta para seu sacrifício. Quando a culpa tenta condená-lo, Jesus apresenta seu sangue como evidência de que você já foi purificado. Você tem um advogado, um defensor, alguém que sempre está do seu lado, e sua intercessão é poderosa porque ele é um sacerdote eterno. Os sacerdotes levíticos morriam. Sua intercessão terminava, mas Jesus vive para sempre. Sua intercessão nunca para. Enquanto você viver, enquanto lutar, enquanto fracassar e se levantar novamente, Ele está lá intercedendo. Isso significa que você nunca está sozinho, nunca está sem representação, nunca está sem esperança. Mas aqui está algo que muitos cristãos perdem. O sacerdócio de Melquisedeque não é apenas sobre Cristo, é também sobre você. Pedro escreve: Vós sois sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você não é apenas alguém que recebe os benefícios do sacerdócio. Você participa dele. Cristo, como sumo sacerdote, compartilha seu sacerdócio com todos os crentes. O que isso significa praticamente? Significa que você tem acesso direto a Deus. Você não precisa de padre, pastor ou profeta para mediar por você. Você pode entrar na presença de Deus você mesmo. Significa que você pode oferecer sacrifícios espirituais, não animais, mas louvor, adoração, boas obras, generosidade. Tudo isso são sacrifícios aceitáveis a Deus através de Jesus Cristo. Significa que você pode ministrar a outros. Você pode orar por pessoas. Você pode encorajá-las. Você pode servir como canal da graça de Deus. Isso remove hierarquias humanas que controlam o acesso a Deus. Não há elite espiritual que tem algo que você não pode ter. Não há segredos reservados para os iniciados. Não há níveis de espiritualidade onde alguns têm acesso total e outros estão permanentemente do lado de fora. Cristo abriu o caminho, e todos que vêm através dele têm acesso igual. Isso era ameaçador para os sistemas religiosos do primeiro século, e permanece ameaçador hoje, porque qualquer sistema que tenta controlar o acesso a Deus, que tenta se colocar como necessário entre você e Cristo, está negando o sacerdócio de Melquisedeque, está revertendo ao modelo levítico, está reconstruindo o véu que Deus rasgou. Mas a ordem de Melquisedeque nunca morreu. Ela sobreviveu à destruição do templo em 70 d.C. Ela sobreviveu à queda de Jerusalém. Ela sobreviveu a séculos de institucionalização e corrupção religiosa. Porque ela não depende de edifícios. Não depende de estruturas humanas. Ela depende de um sacerdote eterno que está sempre vivo, sempre presente, sempre atuando. E enquanto Cristo viver, essa ordem permanecerá. E agora, precisamos ver como o escritor de Hebreus constrói o argumento final. O argumento que desmonta completamente qualquer reivindicação de superioridade do sistema antigo. E esse argumento é tão poderoso que ainda ressoa 2000 anos depois. Capítulo 7. O argumento que abalou tudo. Agora chegamos ao coração do argumento. Hebreus capítulo 7 é um dos textos mais revolucionários do Novo Testamento. Aqui, Deus
o escritor constrói um caso teológico, matemático e profético para provar que o sacerdócio de Melquisedeque é superior ao sacerdócio levítico. E ao fazer isso, ele desmonta todo o sistema religioso que definia o judaísmo do primeiro século. Vamos seguir a lógica passo a passo. Primeiro, o escritor estabelece quem foi Melquisedeque: rei de justiça, a rei de paz, sacerdote do Deus Altíssimo. Ele apareceu para Abraão, abençoou o patriarca e recebeu dízimos dele. E então, o escritor acrescenta detalhes cruciais: sem pai, sem mãe, sem genealogia, feito semelhante ao Filho de Deus, permanecendo sacerdote para sempre. A primeira prova de superioridade é matemática. Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. Dar o dízimo sempre reconhece autoridade superior. Você dá para quem está acima de você. Isso significa que Melquisedeque era maior que Abraão. E se Melquisedeque era maior que Abraão, então ele é maior que todos os descendentes de Abraão, incluindo Levi, incluindo Arão, incluindo todo o sacerdócio que viria deles. O escritor leva essa lógica ainda mais longe. Levi ainda não havia nascido quando Abraão encontrou Melquisedeque. Mas Levi estava, por assim dizer, nos lombos de Abraão. O que Abraão fez, Levi fez. Quando Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, Levi pagou o dízimo a Melquisedeque. Isso significa que o sacerdócio levítico inteiro, antes mesmo de existir, já havia reconhecido um sacerdócio superior. Essa lógica é irrefutável. Não há como contorná-la. Se você aceita a história bíblica, você tem que aceitar essa conclusão. O sacerdócio de Melquisedeque é anterior e superior ao sacerdócio levítico. A segunda prova é funcional. O menor é abençoado pelo maior. Quando Melquisedeque abençoou Abraão, ele estava demonstrando posição superior. Abraão não protestou. Ele não disse que já tinha uma relação com Deus e não precisava de bênção. Ele recebeu a bênção. Ele honrou o sacerdote. E novamente, se Abraão reconheceu Melquisedeque como superior, então toda a sua descendência deve reconhecer o mesmo. A terceira prova é sobre permanência. Os sacerdotes levíticos eram mortais. Eles serviam por um tempo e depois morriam. Havia constante substituição. Mas Melquisedeque é descrito como permanecendo sacerdote para sempre. Não há registro de sua morte. E isso aponta para algo profundo. O verdadeiro sacerdócio não é limitado por mortalidade humana. Ele é eterno. O escritor, então, faz uma pergunta devastadora. Se a perfeição fosse possível através do sacerdócio levítico, qual seria a necessidade de surgir outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? Por que Davi profetizaria sobre outro sacerdócio se o existente fosse suficiente? A própria profecia de Davi admite a inadequação do sistema levítico. E aqui está a bomba teológica. Quando há mudança de sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. O sacerdócio e a lei estão interligados. A lei de Moisés estabeleceu o sacerdócio levítico. Se você muda o sacerdócio, você muda a lei. Isso significa que a lei mosaica inteira, com todos os seus rituais e regulamentos, não é mais o sistema operacional. Isso era chocante para os judeus do primeiro século. A lei era sua identidade. Era o que os separava das nações pagãs. Era a revelação de Deus dada no Monte Sinai. E agora, esse escritor está dizendo que foi substituída. Não porque era ruim, mas porque era incompleta, porque apontava para algo melhor. O escritor continua: Jesus, nosso sumo sacerdote, não veio da tribo de Levi. Ele veio de Judá. Moisés nunca mencionou sacerdotes vindo de Judá. Segundo a lei levítica, Jesus não estava qualificado para ser sacerdote. Mas ele é sacerdote, não segundo a lei, segundo a ordem de Melquisedeque.
Uma ordem que não depende de descendência humana, mas de poder de vida indestrutível. Aqui está a diferença crítica. O sacerdócio levítico era baseado em mandamento carnal, regras externas sobre quem podia servir. Mas o sacerdócio de Cristo é baseado em poder de vida indestrutível. Não é sobre regulamentos, é sobre vida eterna. Jesus ressuscitou dos mortos. Ele conquistou a morte. E por isso, ele pode ser sacerdote para sempre. O escritor cita Salmo 110. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Deus jurou. E Deus não mente. O antigo sistema estava sendo anulado, não porque Deus mudou de ideia, mas porque sempre foi parte do plano. O antigo era temporário, o novo é eterno. Aqui está outra prova crucial. Os sacerdotes levíticos se tornavam sacerdotes sem juramento. Era apenas parte de sua herança tribal. Mas Jesus se tornou sacerdote com juramento de Deus. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Isso significa que o sacerdócio de Jesus é irrevogável. Não pode ser retirado. Não pode ser cancelado. Está estabelecido eternamente. E por causa desse juramento, Jesus é fiador de um pacto superior. Um pacto que não pode falhar, porque depende não do desempenho humano, mas da fidelidade de Deus. O antigo pacto foi quebrado repetidamente. Israel não conseguiu guardá-lo. Mas o novo pacto é mantido por Cristo. Ele cumpriu os requisitos. Ele viveu a vida perfeita. Ele ofereceu o sacrifício perfeito. E agora, ele garante que todos que vêm a ele são salvos. Os sacerdotes levíticos eram muitos, porque a morte os impedia de continuar. Mas Jesus, porque permanece para sempre, tem sacerdócio imutável. Ele não precisa de sucessor. Ele mesmo é eterno. E por isso, ele pode salvar completamente os que vêm a Deus através dele. Completamente. Totalmente. Sem exceção. Porque ele vive sempre para interceder. O escritor, então, descreve o tipo de sumo sacerdote que precisávamos. Santo, inculpável, imaculado, separado dos pecadores, feito mais alto que os céus. Os sacerdotes levíticos eram pecadores. Eles tinham que oferecer sacrifícios por seus próprios pecados antes de poderem interceder pelos outros. Mas Jesus não tinha pecado. Ele não precisava de expiação. E por isso, ele podia oferecer um sacrifício puro. E esse sacrifício foi único. Ele não precisa, como os sumos sacerdotes, oferecer sacrifícios diariamente. Primeiro, por seus próprios pecados, depois, pelos do povo. Porque ele fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Uma vez por todas. Não precisa ser repetido. Não precisa ser suplementado. Está completo. A lei apontava sacerdotes fracos, homens com limitações. Mas o juramento, que veio depois da lei, aponta o Filho, perfeito para sempre. Isso é o que Melquisedeque representava. Um sacerdote perfeito, eterno, suficiente. E Jesus cumpriu tudo o que Melquisedeque prefigurou. Agora veja as implicações. Se Cristo é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, então ele não serve em um templo terrestre. Ele serve no verdadeiro tabernáculo celestial. O tabernáculo que Moisés viu e copiou. O original. E lá ele ofereceu não sangue de animais, mas seu próprio sangue. E com esse sangue, ele entrou uma vez no lugar santíssimo e obteve eterna redenção. Isso significa que o sistema do templo em Jerusalém se tornou obsoleto, não porque Deus o rejeitou, mas porque ele cumpriu seu propósito. Era uma sombra, uma ilustração, uma ferramenta de ensino. Mas agora a realidade chegou. Cristo veio, e as sombras desapareceram na luz da realidade. Isso era difícil para os judeus cristãos aceitarem. O templo ainda estava de pé quando Hebreus foi escrito. Os sacrifícios ainda estavam acontecendo. O sistema parecia permanente.
Mas o escritor está dizendo que tudo aquilo já havia sido transcendido. Cristo já havia cumprido o que aqueles rituais apontavam. Continuar dependendo deles seria negar a suficiência de Cristo. E décadas depois de Hebreus ser escrito, em 70 depois de Cristo, os romanos destruíram o templo. Os sacrifícios pararam. O sacerdócio levítico efetivamente terminou. Mas o sacerdócio de Cristo permaneceu, porque não dependia de edifícios, não dependia de um local geográfico. Dependia de um sacerdote eterno que estava vivo à direita de Deus. E 2000 anos depois, ele ainda está lá, ainda intercedendo, ainda mediando, ainda salvando completamente aqueles que vêm a Deus através dele. Esse sacerdócio nunca terminará. E todos que confiam em Cristo participam de suas bênçãos. Mas o que isso significa para nós hoje? Como vivemos à luz dessa realidade? Essa é a pergunta final que precisamos responder.